Bom dia. Neste domingo, dia 10 de maio, quinto domingo após a Páscoa, Dia das Mães, nós queremos saudar a cada uma e a cada um de vocês com a palavra bíblica onde o nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Também hoje, quando nos colocamos em culto diante de Deus, nós queremos trilhar por este caminho do qual Jesus está nos falando. Um culto naturalmente diferenciado, especial, no qual nós queremos sim lembrar do Dia das Mães, também com uma homenagem que será feita pelas crianças, mas também nós vamos ter uma bênção de bodas de esmeralda. Então que ao estarmos reunidos aqui, ao participarmos deste culto, nós nos sintamos abraçados por este Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E em nome dele é que nós nos reunimos. Amém. Quero convidar para cantarmos juntos, se quisermos, o hino 26 do nosso livro de canto, Reunidos Aqui. Eu quero convidar para que nos coloquemos em oração diante de Deus. Senhor, nosso bondoso Deus, nós queremos te agradecer pelas nossas mães, por aquelas que cuidaram de nós quando éramos dependentes em tudo. Agradecer, Senhor, pelos instrumentos de cuidado que elas foram e que elas são nas tuas mãos. Ao mesmo tempo, nós pedimos perdão quando somos filhos e filhas que pouco agradecem. Perdoa-nos a todos, pais, mães, filhos e filhas, quando nos afastamos do teu caminho, da tua verdade e do teu amor. Que neste culto, Senhor, nós possamos receber de ti, através da ação do teu Santo Espírito, tudo aquilo que precisamos
neste momento das nossas vidas. Assim nós pedimos, assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Na sequência, eu quero convidar para ouvirmos a leitura bíblica, que será feito neste culto por uma mamãe. Quem vai fazer a leitura é a Dilma. Queremos ouvir a leitura bíblica de 1 Pedro 2, de 2 a 10. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite, pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião. Com a pedra principal do alicerce, quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: Esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Até aqui, a leitura do texto. Vede com grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede com grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus. Sermos chamados filhos de Deus. Eu quero convidar para nós ouvirmos a leitura do Evangelho de João, no capítulo 14, os versículos 1 a 14, onde diz assim: Jesus disse: Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: O que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que eu lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Até aqui, a palavra do Evangelho. Aleluia. Senhor nosso bondoso Deus, diante desta Tua palavra queremos nos colocar neste dia, rogando que ela seja para nós uma pequena semente, que possa germinar em nossa vida, que possa produzir belos e bons frutos. Assim nós o pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estimadas irmãs, estimados irmãos, existem algumas pessoas que gostam de brincar e observar os números. Pois bem, nós estamos no ano de 2020. E para as pessoas que gostam de brincar com os números, e eu conheço algumas delas, esse 2020 é um número diferente, é um número interessante. 2020. Pois quem de nós diria, na virada de 2019 para 2020, que justamente esse ano de 2020 seria tão diferente, que nós viveríamos aquilo que nós estamos vivendo. Mesmo que o Covid tenha sido batizado de 19, porque ainda ele nasceu em 2019, neste ano de 2020, nesses últimos 4 meses, a humanidade, as pessoas e também nós, nos vimos atingidos de uma maneira muito profunda, que modificou a nossa vida e nos atingiu de diversas maneiras. Um aspecto que nós vimos em que nós estamos envolvidos neste tempo são os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos estão diferentes nos últimos meses. A princípio, poderíamos talvez imaginar que as pessoas ficaram mais sensíveis no sentido positivo do termo. Mas não é exatamente assim. Porque dentro de nós vivem de uma forma muito próxima aquilo que nós temos de melhor e aquilo que nós temos de pior. Por exemplo, um dado que nos assusta é que justamente neste meio tempo de sentimentos mais aflorados, aumentou a violência doméstica em várias partes do mundo. Também no Brasil, aumentou a violência doméstica. E com este sentimento, com estes sentimentos mais carregados, nós chegamos hoje para celebrar, comemorar o Dia das Mães.
Eu tenho quase certeza que para a maioria de nós também este Dia das Mães é um dia diferente. É possível que nós vamos lembrar de maneira diferente das nossas mães, daquelas que já partiram e daquelas que estão longe de nós eventualmente. Mas mesmo aqueles que estão próximos das suas mães, hoje vão lembrar deste dia de maneira diferente. Porque pode ser que o maior gesto de amor neste dia seja não dar um abraço na sua mãe, mas seja justamente de não estar próximo demais dela. De que forma nós podemos relacionar estes nossos sentimentos, o Dia das Mães, com as palavras bíblicas que nós ouvimos há pouco? No Evangelho de João, Jesus está, vamos dizer assim, se esforçando para conseguir ensinar e explicar para os seus discípulos que Ele e o Pai são um. Os discípulos tinham dificuldade em entender quando Jesus dizia que Ele iria para o Pai. Os discípulos tinham dificuldade para entender onde de fato Jesus estava indo. E Jesus então diz para os seus discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, se nós queremos conhecer como é Deus, se nós queremos conhecer o rosto de Deus, olhemos para Jesus. Nas suas palavras, nos seus gestos, nas suas atitudes, nos seus ensinamentos, no seu jeito de viver, nós temos a expressão perfeita de como é o rosto de Deus. E justamente nesse texto bíblico do Evangelho de João, Jesus está lidando com os discípulos com o sentimento que eles têm. Porque os discípulos estão preocupados, angustiados, estão aflitos por anteciparem um sentimento de orfandade que eles teriam com a ausência de Jesus. É como se os discípulos estivessem dizendo: nós vamos ficar sem pai e sem mãe. E Jesus percebe, Jesus entende, Jesus compreende este sentimento que os discípulos estão tendo. E Jesus faz de tudo para que os discípulos possam perceber e ter a certeza de que eles não vão estar sozinhos. Jesus faz de tudo para que os discípulos entendam que eles não vão perder a comunhão que tinham com Ele até naquele momento. Nós poderíamos dizer, é um gesto materno de cuidado, de afeto, de carinho e de compreensão. É desses discípulos e dos demais seguidores de Jesus que nós vamos ler depois e ouvir, conforme o texto de 1 Pedro, que esses seguidores e seguidoras, que também somos nós, são chamados a serem pedras vivas no mundo, no lugar onde que eles estão. São chamados para serem sacerdotes e sacerdotisas do reino. São chamados para serem pastores e para serem pastoras neste mundo. E este convite, ele se dirige também para todos e para todas nós, que fomos batizados e batizadas, e que colocamos a nossa vida nas mãos deste Deus de Jesus Cristo. Queridos irmãos e queridas irmãs, normalmente nós estamos acostumados a tratar Deus como Pai, porque é assim que a Bíblia fala. Inclusive o texto do Evangelho hoje fala de Deus como Pai. Mas não tem nada errado se nós também nos referirmos a Deus como uma mãe. Deus não se define por questão de gênero ou de sexualidade. E em várias e várias passagens bíblicas,
Deus se manifesta com o seu rosto materno, caracterizado por misericórdia, por ternura, por cuidado e por carinho. E se nós olharmos um pouco à volta no nosso tempo, talvez mais do que nunca, a humanidade, e também nós, em nossas casas e na nossa comunidade, estamos precisando muito que este rosto materno de Deus se manifeste mais entre nós. É interessante quando a gente olha, por exemplo, nos hospitais. É nos hospitais, neste momento, que estão nos lugares mais difíceis, onde as pessoas são cuidadas e tratadas no limite da sua vida, muitas delas. Quem são as pessoas que estão nos hospitais? Nas recepções, nas lavanderias, no serviço geral, na cozinha, nas enfermarias, ou mesmo nas equipes médicas. Neste conjunto todo, predomina de maneira muito significativa a presença das mulheres. A presença de mulheres que, em sua grande maioria, são mães. Podemos dizer assim, que em todo o cuidado que os doentes e os familiares recebem nos hospitais neste momento, se manifesta, em boa medida, o rosto e a face do cuidado de Deus. Mas mais do que isso, existem estudos hoje que estão mostrando pelo mundo afora de que os países que são liderados por mulheres são os países que têm lidado da melhor maneira com o coronavírus, tanto no cuidado com a vida, como em ter o seguimento da população ouvindo as suas vozes, e mesmo na preservação da economia. É muito interessante. O número proporcional de mortos é muito menor em alguns países do que nos outros. Exemplos disso: a Alemanha, a Nova Zelândia, a Noruega. Vale a pena dar uma olhada, ler matérias de como esses países conseguiram cuidar melhor da pandemia sob a liderança de mulheres que, na sua grande maioria, são mães. É algo bonito para a gente lembrar e para a gente se inspirar neste Dia das Mães. Por fim, eu quero compartilhar com vocês esta manta que eu tenho em mãos. Ela tem 59 anos de idade. E ela foi comprada pela minha mãe algumas semanas antes que eu nascesse. E ela é cor-de-rosa, porque a minha mãe já tinha tido 2 filhos e havia a esperança que o terceiro seria uma menina. Não foi. Mas esta manta, que já está surrada pelo tempo, eu guardo com muito amor e com muito carinho. Porque olhando para ela eu lembro de como eu fui cuidado, protegido pela minha mãe nos primeiros meses de vida. Cada um de vocês que está participando deste culto também recebeu algum tipo de cuidado por parte da sua mãe, seja biológica ou mesmo adotiva. De alguma forma, também vocês, todos nós fomos envolvidos por uma manta de algodão, de lã, de tricô, por uma manta de cuidado.
E neste gesto que nós recebemos das nossas mães, está presente, se manifesta e se revela o cuidado, o amor, a ternura e o carinho do próprio Deus. E à medida que nós lembramos disto, neste Dia das Mães, nós somos convidados pelo mesmo Jesus que falou aos seus discípulos, dizendo para que não ficassem aflitos. Nós somos convidados por este mesmo Jesus para sermos sacerdotes e sacerdotisas, para sermos pastores e pastoras, para sermos pessoas que possam se inspirar no rosto materno de Deus, para dar o seu testemunho de fé neste mundo, que precisa e precisa mais do que nunca de amor, de carinho, de ternura e de sensibilidade. Que Deus nos ajude. Amém. 2 breves avisos que queremos compartilhar com vocês. O primeiro deles é que a oferta deste culto, deste final de semana em toda a CLB, se destina para a Casa Matriz das Diaconisas. Um trabalho de muitos e muitos anos, voltado justamente para o cuidado e para a diaconia. Quem quiser contribuir com essa oferta pode fazê-lo junto com a sua contribuição, informando, no entanto, que este valor então é destinado para a oferta. O segundo aviso é que, por decisão da direção da igreja, nós vamos continuar com os nossos cultos e atividades não presenciais, pelo menos até no final do mês de maio. Como todos sabemos, os números de casos de coronavírus estão aumentando, crescendo pelo Brasil, e a direção da igreja entendeu como prudente continuarmos então com os nossos encontros não presenciais, pelo menos até o final do mês de maio. Esses são os avisos que nós tínhamos para compartilhar hoje. Viver com Jesus é cantar, viver com Jesus é sorrir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, mas também é jamais esquecer de que há muitos que vivem na dor, e mostrar nosso Cristo é viver, e viver é mostrar seu amor, e mostrar nosso Cristo é viver, e viver é mostrar seu amor. Irmãos, queridas irmãs, como tínhamos dito no início do culto, nós teríamos hoje também, no transcorrer deste culto, uma bodas de esmeralda. Bodas de esmeralda significa 40 anos de casados. Então, exatamente hoje, há 40 anos, no dia 10 de maio de 1980, na igreja do centro, o casal Rolando Knoch e Alzira, nascida Schmidt, recebiam a bênção matrimonial. 40 anos se passaram e hoje, ao lado dos seus filhos, do Davidson e da Fabiana e do neto Davi, e também de mais um neto ou uma neta que está por chegar, eles fazem questão de renovar esta bênção que receberam há 40 anos atrás. Eles mesmos reconhecem que durante esta caminhada, nem tudo foi tão fácil e tão simples assim. Teve muita coisa bonita, muitas alegrias, mas também tropeços pelo caminho, problemas com saúde e com doença. Mas acima de tudo, eles se sentem profundamente agradecidos
pela vida e pelas bênçãos que receberam de Deus até aqui. E por isso justamente querem compartilhar com a comunidade este momento de gratidão pelos seus 40 anos de casamento. E neste dia nós compartilhamos com vocês, queridos Rolando e Elzira, a palavra bíblica do Evangelho de Mateus, onde Jesus diz assim: quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Palavras que encontramos em Mateus 7, 26. Naturalmente, que quem está há 40 anos casado e passou por muitas dificuldades e por muitas coisas boas, esse já tem como afirmar que a sua casa, que o seu lar, que o seu casamento está construído sobre uma rocha. E para que continue sendo assim, nós agora queremos pedir e renovar o pedido desta bênção de Deus sobre vocês como casal. Queridos Rolando e Elzira, que o Deus que conduziu vocês até aqui, nestes 40 anos de vida em comum, que este Deus continue conduzindo e abençoando vocês, de modo que o seu amor continue sendo fortalecido e que vocês possam experimentar o cuidado, o carinho e a ternura de Deus em todos os momentos da sua vida. Que os anos que vocês tenham pela frente ainda sejam muitos e sejam bons. Assim vos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E como é comum, nesses momentos de celebração, de casamento e também de bodas, agora a gente pode dizer, os noivos podem se beijar. Tempos benditos trazendo. Eu quero agora convidar todos vocês para nós apreciarmos um momento de homenagem que foi conduzido pela equipe do culto infantil, e nós queremos ouvir o que as crianças do culto infantil têm a dizer neste momento para as mamães. E enquanto nós estivermos vendo e apreciando o que as crianças vão trazer para nós, que todos nós, especialmente as mamães, possamos nos sentir envolvidos e abraçados por esse gesto carinhoso que as crianças trazem para nós. Vamos apreciar e curtir. Tum, 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 tum. Coração está batendo. Tum, 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 tum. Ele bate até mais forte. Tum, 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 tum. Hoje é um dia especial. Mamãe, você é mesmo genial. Eu te amo, mamãe, mamãe. Aceite hoje o meu carinho. Mãe, mamãe, aceite hoje o meu beijinho. Beijinho. Quero que você seja feliz. Canto hoje como gratidão. Você está aqui. Sou meu coração. Assim, ó. Sabe que é assim, né? Meu coração está batendo. Tum, 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 tum. Ele bate até mais forte. Tum, 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 tum. Hoje é um dia especial. Mamãe, você é mesmo genial. Eu te amo. Mãe, mãe, mãe.
aceite hoje o meu carinho. Mãe, aceite hoje o meu beijinho. Quero que você seja feliz. Canto hoje como gratidão. Você é aqui, coração. Eu te amo, mamãe. Mamãe, te amo. Eu te amo, mãe. Feliz Dia das Mães. Tenha um dia maravilhoso. Um beijo. Você é a melhor mãe do mundo. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Eu te amo, mãe. Oi, o meu nome é Carolina. Hoje eu vim apresentar para vocês uma música em homenagem à minha mãe e às minhas vós. Quem é que me acorda para a escola? Minha mãe me dá leite. Minha mãe me arruma. Minha mãe. Quem é que me acorda para a escola? Minha mãe. E deixa do jeito que estou. Minha mãe, a minha mãe é bem legal. Quero o meu bem e não o mal. E quando estou doente e sinto dor, dá um remédio, o amor, o amor. Quem é que me acorda para a escola? Minha mãe e dá leite, minha mãe e me arruma, minha mãe. Quem é que me acorda para a escola? Minha mãe. E deixa do jeito que estou. Minha mãe, obrigada, meu Deus, por essa mãe e pelas minhas vós. Quero convidar para nos colocarmos em oração diante de Deus, agradecendo e intercedendo. Senhor, nosso bondoso Deus, no dia em que nós lembramos com gratidão das nossas mães, agradecemos a Ti, porque o Teu amor para conosco é ainda maior. Ele é pleno e Ele é constante. Obrigado porque o Teu cuidado nos envolve, assim como uma manta envolve o bebê quando está frio. A Tua palavra também nos anima a pedir. E hoje nós queremos pedir em favor de todas as mães. Em especial, pedimos em favor daquelas que sofrem por causa dos seus filhos, por aquelas que estão de luto, pelas que enfrentam a solidão. Pedimos pelas mães que são cuidadoras de idosos, pelas mães que trabalham nos hospitais, como auxiliares de serviços gerais, médicas, equipes de enfermagem ou mesmo em outras funções. Que todas elas recebam o apoio institucional que precisam e que recebam de Ti ânimo, coragem e força neste tempo difícil que estamos vivendo. Por fim, Senhor, te pedimos por todas as mães das nossas comunidades e conjuntamente colocamos tudo sob os Teus cuidados. Quando juntos oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos convidar ainda para, na sequência,
ouvirmos e cantarmos juntos, se quisermos, o hino 293, Dá-nos esperança e paz. E logo após este hino nós vamos ouvir e cantar os parabéns para todas as mamães neste dia, mas também os parabéns para o casal que hoje festeja as suas bodas de esmeralda, para o Rolando e para a dona Elzira. E no final ainda todos recebemos a bênção final. Dá-nos esperança, paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz do teu olhar, dá-nos teu amor, dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz do teu olhar, dá-nos teu amor. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, é minha alma quem diz que Jesus te abençoe e te faça feliz. Eu convido para recebermos a bênção de Deus. Que Deus possa nos envolver com o seu manto de amor, de ternura, de carinho e de cuidado. E envolvidos assim, nós queremos receber esta bênção de Deus, do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que possamos permanecer nas mãos de Deus e que todos nós tenhamos um Dia das Mães muito abençoado. Amém.